Oi pessoal, espero que todos estejam bem, apesar de tantas coisas acontecendo, a semana cheia de muitas coisas difíceis da gente ouvir, mas também muitos desafios para a gente se envolver com a vida do irmão, a vida dos amigos, de orar por eles, de procurar ajudá-los por conta de toda a crise que nós estamos vivendo. Essa crise certamente ainda vai ficar por algum tempo. Vamos pedir a Deus para que a gente tenha sabedoria de administrar tudo isso, tanto na nossa vida como na vida daquelas pessoas que o Senhor, tem nos confiado. Então eu queria que a gente considerasse a necessidade que a gente tem de pensar mais uma vez na série de mensagens que estamos trabalhando, no Recalculando a Rota. Que Deus nos abençoe para que a gente conclua essa série na próxima semana. Hoje vamos para a penúltima mensagem, mas antes, porém, queria lembrar a cada um a respeito da nossa missão de viver Jesus Cristo e fazê-lo conhecido em todos os lugares do mundo. Nós existimos para que todo morador do Distrito Federal e cada pessoa do mundo compreenda o Evangelho. A melhor maneira da gente fazer isso é mostrando Jesus através da nossa própria vida. E, é claro, anunciando, falando a respeito dele, do Evangelho, que é a salvação somente em Jesus Cristo. Queria só lembrar também, antes da gente orar, de que nós temos caminhado nessa jornada, nessa série de Recalculando a Rota, falando em 4 grandes blocos, e esses 4 grandes blocos compõem o primeiro, de momentos de verificação de rota, que já trabalhamos, né? Depois paradas de abastecimento também, depois pontos de apoio, e agora, por fim, nessa última parte dessa jornada da série, estamos falando sobre sinalizações de advertência. As sinalizações de advertência, elas existem para que você e eu cheguemos no nosso objetivo seguros, com vida e, se possível, muito bem, inclusive. Antes da gente ir para a mensagem de hoje, eu queria que a gente orasse, levando em conta que nós estamos comemoramos hoje o dia, né, a Páscoa, que é basicamente a mensagem que Jesus ressuscitou, mas que ele também vai voltar. Jesus ressuscitou cumprindo a missão dele, de morrer no nosso lugar, morrer pelos nossos pecados, e também isso nos evidencia, nos dá, obviamente, segurança de que ele vai voltar para nos resgatar, para nos salvar. Se eu não for para ele antes, ele voltará para nos salvar. Então vamos orar, lembrando de tudo isso, tá bom? Pai eterno, nos abençoe nesse momento de reflexão da Tua Palavra, abençoe a todos que estamos observando o que o Senhor tem para nos dizer, nos abençoe. Apesar de toda essa situação que estamos vivendo no Brasil, no mundo, e às vezes dentro de casa, abençoe para que a gente consiga deixar o Senhor nos trazer a mensagem que precisamos agora. Que possamos deixar os problemas de amanhã, os de ontem, o de hoje cedo, mas que a gente se concentre para entender aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Nos abençoe a todos, por favor, dos que estão acompanhando essa série de mensagens, essa mensagem particular. No nome de Jesus oramos. Amém. Então, já falei a respeito, né, das sinalizações de advertência. A gente começou falando, nesse último bloco, sobre a avareza. Jesus falando para a gente ter cuidado com a avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Uma mensagem muito interessante que vale a pena você, que não ouviu ainda, você possa vê-la, né, que você possa ouvir. Depois, falamos a respeito das influências que nós temos recebido. Jesus fala que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está ouvindo. Ou melhor, o que ou quem tem feito ou está fazendo na nossa cabeça. As influências são extremamente importantes para a gente avaliar, porque a gente pode estar sendo levado por um caminho que a gente muitas vezes nem espera que vai chegar ali. Em terceiro lugar, na semana passada, uma outra placa de advertência foi Jesus falando de que se o nosso irmão pecar contra nós 7 vezes por dia e 7 vezes vier dizendo que está arrependido e pedir perdão para a gente precisa perdoar. Os discípulos naquela ocasião até falou: Jesus, então o Senhor precisa nos aumentar a fé, porque a gente tem uma fé pequena. E Jesus falou: de fato, se vocês tiverem uma fé do tamanho do grão de mostarda, quer dizer, uma fé pequena, você vai fazer grandes coisas. Você vai poder até dizer para esse monte, né, para essa moreira, transporta-te até o mar, né, e ela vai.
Então, Jesus apresentou, não está falando exatamente da qualidade da nossa fé, mas está falando de que se a gente de fato tiver uma fé, que já temos a fé de confiar em Jesus Cristo como nosso Salvador, muitas coisas podem transformar a nossa vida. Muita coisa que está arraigada dentro do nosso coração pode ser retirada. É pela atitude de entendermos que Jesus de fato pode fazer aquilo que a gente não consegue fazer. E em quarto lugar, hoje a gente vai falar a respeito, olha só, da Páscoa. Na verdade, a gente vai falar sobre Jesus está voltando. A advertência muito clara que tem na Bíblia é de que Jesus está voltando. E eu sei que você já deve ter ouvido, já deve ter visto, na verdade, muitas plaquinhas, pelo menos na década passada tinha muitas plaquinhas ao redor das rodovias do Brasil, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E isso faz com que a gente, deveria fazer com que a gente refletisse a respeito de o que a gente tem a ver com isso. E o que isso tem a ver com a Páscoa? E a gente sabe que a mensagem da Páscoa é que Jesus ele já cumpriu a sua promessa de nos salvar morrendo na cruz. E logo depois, Jesus informou de que ia voltar, quer dizer, foi para o céu e de que iria voltar. Então, a Páscoa, ao mesmo tempo que ela mostra exatamente de que nós fomos salvos pelo sangue de Jesus na cruz, Jesus morreu na sexta-feira e no domingo ele ressuscitou, essa é a mensagem da Páscoa, a ressurreição de Jesus, e comprovando claramente, provando de que a morte dele valeu para nos salvar, ele também, ao sair daquela situação de convívio imediato depois da sua ressurreição, ele disse que iria voltar. Então a Páscoa, ela anuncia de fato que Jesus nos salvou, mas que um dia ele vai voltar. É a data, essa Páscoa, né, que a gente comemora a ressurreição de Jesus. Ele pagou pelos nossos pecados e o pagamento foi aceito. Ele venceu a morte e olha só, venceu a morte como ele tinha dito que venceria. E ele, obviamente, com isso também, diz que a gente precisa dar essa notícia a todas as pessoas e com o máximo de urgência, porque ele vai voltar. Ok? Então, o texto que nós vamos basear, na verdade são dois textos, até longos esses dois textos. Queria que você se concentrasse o máximo possível para a gente ter algumas informações necessárias para a gente tirar aquelas lições preciosas para a gente levar para a nossa vida. Mateus capítulo 28, o último capítulo de Mateus. Mateus apresenta Jesus Cristo como aquele que era o rei que Israel estava esperando, embora os judeus não quiseram aceitar. Mas os discípulos de Jesus aceitaram. Então, estamos no último capítulo de Mateus e no Evangelho de Mateus, então, a partir do versículo 1, a gente vai ler um bloco agora, depois vai mais para o final, e a gente precisa entender isso. O capítulo 28 já está falando a respeito dos últimos momentos de Jesus aqui na Terra. E no começo do 28 está falando a respeito de como foi a ressurreição de Jesus. Ok? Versículo 1 diz assim: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Quer dizer, bem de manhãzinho, elas foram ver o sepulcro. Maria Madalena e a outra Maria. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Olha que coisa interessante aqui, né? O seu aspecto desse anjo era como um relâmpago e a sua veste como a neve, alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Aqui o texto está dizendo, esse bloco aqui está dizendo algumas coisas importantes para a gente, antes da gente passar para a sequência desse texto. É importante que a gente avalie duas coisas iniciais. O primeiro é de que o luto daqui a pouco vai transformar em glória. A cena está se abrindo aqui, dizendo que aquelas mulheres foram até o sepulcro de Jesus, a sepultura de Jesus, certamente foram muito tristes, mas de repente veio alguma coisa, presenciei alguma coisa acontecendo de forma espetacular. Um anjo foi lá e removeu a pedra. Daqui a pouco também, além do luto que vai se transformar em glória, também vai mostrar que o temor ele vai se transformar em coragem. Isso já está quase acontecendo. Por um lado, as mulheres estavam numa expectativa muito grande, mas os guardas ali, que estavam guardando o sepulcro, ficaram com tanto medo, ficaram espavoridos, como diz o texto aqui, que ficaram catatônicos, como se estivessem mortos, porque não é uma coisa comum de se ver. A passagem seguinte, os versos seguintes, já o versículo 5 diz assim: mas o anjo, olha só, enquanto elas ficaram certamente
impressionados com o que estava acontecendo com o anjo. Os guardas ficaram espavoridos, ficaram assustados, catatônicos. Aí diz aqui, mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia, onde o corpo dele estava depositado. E depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e que ele vai adiante de vós para Galiléia, ali o vereis. É como vos digo. Ele falou, vai acontecer isso, o anjo, né? É interessante que esse bloco aqui fala de que o anjo socorreu as mulheres, mas não os guardas. Eu acho que a gente tem algumas verdades para a gente também aprender com esse bloco aqui. Primeiro, é de que elas que eram discípulas de Jesus, e não eles. Elas buscavam a Jesus, ou buscavam entender o que estava acontecendo. Eles apenas estavam cumprindo uma ordem das autoridades deles ali para guardarem o corpo de Jesus. Guardarem não, para prenderem aquele deixar ninguém roubar, para prender o defunto, né? Então, em primeiro lugar, que a gente pode e deve fazer algumas reflexões é essa, de que elas é que eram discípulos de Jesus. Eles não. Então o anjo foi socorrê-las. A grande vantagem de ter, de fato, um Deus para a gente ser amparado, né? Deus nos manda pessoas, às vezes como anjos, talvez aqui um caso totalmente espetacular, né? Não aconteça com frequência hoje, de alguém como um anjo vier nos consolar, vir nos consolar e nos animar por uma situação difícil que a gente está passando. Mas o fato é que Deus está com os seus, a gente já sabe disso. E você, obviamente, tem passado por alguma dificuldade, sabe muito bem a diferença entre não ser consolado e ser consolado. Apesar de muitas vezes estar com a corda no pescoço, a dificuldade que está chegando, a gente não está conseguindo mais respirar, mas é muito importante que a gente tenha Jesus e conheça de fato a presença dele na nossa vida. Porque as dificuldades elas virão, mas a gente vai ter muito mais condições de superar essas dificuldades e suportar essas dificuldades quando elas não forem embora. A gente sabe muito bem disso. Segundo lugar, elas que teriam uma missão e não eles, de dizer aos outros, para dizerem aos outros, para dizerem aos outros. Então o anjo foi até elas, não foi de graça, não foi apenas para consolar e dar a ela um alívio daquela situação. Isso certamente, mas é porque elas não poderiam ficar paralisadas, porque elas não poderiam ficar catatônicas, porque elas tinham uma missão, do mesmo jeito que a gente. Por que Deus nos dá o que necessitamos? É porque a gente tem uma missão. Terceiro lugar, elas que precisavam de pressa, e não eles. Por quê? Porque o nosso tempo aqui está terminando. Ainda bem que está terminando. É claro que para uma pessoa que não tem Deus no coração, não tem Jesus como seu Salvador, essa pessoa tem que tentar prolongar o máximo possível o seu tempo aqui na Terra, porque o tempo depois que ela morrer vai ser catastrófico. Para a gente não, para a gente vai morar com Deus eternamente no céu. Então esse tempo aqui é um tempo curto, é breve, mas também é o pior da nossa existência, porque o melhor vem daqui a pouco, vem depois, quando Jesus voltar ou quando a gente for se encontrar com Ele. Então essas três verdades nos fazem refletir um pouco melhor a respeito disso. Por que os anjos foram consolar? Por que Deus geralmente nos consola e nos dá boas alternativas de consolo? Seja usando pessoas, seja a gente lendo a Bíblia, seja circunstâncias que nos fazem lembrar a respeito da grandeza de Deus e de que Ele está conosco. Primeiro é que elas eram discípulos, nós somos discípulos de Jesus. Segundo, nós temos uma missão, do jeito que elas tinham uma missão de falar de Jesus para que para que as pessoas também falem de Jesus. Em terceiro lugar, elas precisavam de pressa, elas não precisavam ficar, e nem deveriam ficar contemplando aquela cena tão maravilhosa ali. Elas precisavam de pressa porque o tempo delas estava terminando, do jeito que o nosso tempo também está terminando. Ok? O próximo bloco de versículos aqui, a partir do verso 8 e 10, também tem algumas lições para a gente entender um pouco melhor. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide avisar meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. De novo, coisa muito interessante,
situação, a cena, a narrativa aqui muito interessante. Elas agora indo, olha só, indo em obediência, temendo, mas com alegria no coração pela notícia, mas, olha só, elas não ficaram paralisadas. O texto diz aqui que elas obedeceram de duas maneiras. Elas foram, quer dizer, elas agiram, conforme o anjo falou, e foram apressadamente. O texto fala duas vezes aqui que elas, primeiro fala que elas se retiraram apressadamente e depois falaram que elas correram para anunciar Jesus aos discípulos. Uma verdade muito importante que a gente aprende desse texto aqui é o que acontece logo depois. Jesus aparece para elas. A obediência sempre nos traz galardão, nos traz um presente. Aqui no caso, o próprio Senhor Jesus apareceu para elas. Elas já estavam obedecendo. Essa aparência, ou o aparecimento de Jesus, já era consolo. Quando Jesus trouxe a mensagem para elas, não fiquem com medo, não fiquem com medo. Mas elas já estavam obedecendo, porque elas estavam ao mesmo tempo com alegria, mas também estavam com medo, mas estavam obedecendo. Isso quer dizer o quê? Que a fé, ela vence o medo. De que o amor também vence o medo. O medo não deveria fazer parte da nossa vida, principalmente porque nós sabemos que todas as coisas estão debaixo do controle do Senhor. Todas as coisas estão acontecendo conforme o que Deus, obviamente, ou Ele quer, ou Ele permite, ou Ele causa, ou Ele permite. Então, é muito bom a gente saber disso. Nem todo mundo tem essa certeza. Na verdade, poucas pessoas têm essa certeza, porque muitos cristãos querem mover as coisas conforme as suas próprias forças, mesmo sabendo que muitas vezes Deus não esteja querendo aquilo. O que a gente precisa entender desse texto aqui também nos ensina claramente de que Deus sempre está por perto. Ele quer nos consolar, quer nos confortar e não quer que a gente fique angustiado pelas coisas e circunstâncias da vida. A Páscoa é isso. A Páscoa é a ressurreição de Jesus. É ter os olhos abertos a partir de agora. É que Jesus, de fato, ressuscitou. Isso deve fazer a nossa vida ser transformada. Obedecer sempre, sabendo de que a obediência sempre vai nos trazer presente de Deus, galardão. Às vezes um consolo de não ter mais, mas às vezes outras coisas também. Ou aqui, ou lá, do outro lado da nossa existência no céu, né? De alguma maneira isso vai acontecer. Já os versos seguintes, né? A partir do verso 16 agora, no próximo bloco, diz assim: seguiram os 11 discípulos para Galiléia. Elas já tinham dado a notícia, né? E aqui já pulei um pouquinho para a gente ter um pouco de entendimento, para a gente ter tempo de refletir tudo hoje. Seguiram os 11 discípulos para Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as regiões, todas as nações, todos os lugares, todos os cantos, todos os países, todos os bairros, todas as ruas, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Um texto muito conhecido por nós, é o final aqui do livro de Mateus. Ele termina, o registro de Mateus termina dizendo que Jesus deu essa grande comissão a gente. E qual é essa grande comissão? Deu aos discípulos, que de carona nos deu também, quando a gente tivesse ouvido, tivesse sido alcançado pelo Evangelho, por essa notícia de que só Jesus salva, ser discípulo de Jesus. A ordem desse Jesus, essa grande comissão, é que façamos discípulos, ponto. Essa é a ordem. Então, Jesus ressuscitou e foi se despedir dos seus discípulos. Na despedida dele, depois da Páscoa, a despedida foi: façam discípulos. A ordem é que façamos discípulos. Fazer discípulos está diretamente ligado à Páscoa, à ressurreição de Jesus. Então, o que abrange essa ordem de fazer discípulos de Jesus? Em primeiro lugar, diz que não é apenas tentar fazer discípulos. A ordem é que façamos discípulos e não apenas tentemos fazer discípulos. Então Deus quer que a gente use de criatividade. Não vale tudo, obviamente, porque se valesse tudo não era discípulo de Jesus que ele estava fazendo. Mas conforme a capacidade que ele nos dá, mas principalmente com a obediência que ele quer da gente, para a gente fazer discípulo. Segundo lugar, a ordem é que façamos discípulos e não apenas apresentemos o Evangelho.
Veja só, isso é extremamente importante, porque muitas vezes a gente acha que só falar é o necessário, é o suficiente. Não é. O suficiente é fazer discípulo de Jesus. Muitas vezes a gente tem aquela impressão, a impressão errada, de ou parecer com Jesus apenas, de eu estou dando bom testemunho, dando bom exemplo. Isso é suficiente. Não é suficiente. E é necessário que as pessoas ouçam o Evangelho. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. As pessoas precisam ouvir, saber de fato que Jesus nos transformou, mas elas precisam saber como é que elas podem ir para o céu. E isso, vendo o seu exemplo, isso não é suficiente. Mas, por outro lado também, só falar, só entregar um folheto evangelístico, só mandar uma fita gravada de alguma coisa, de uma mensagem e tal, isso às vezes não é suficiente. Por quê? Porque a ideia de fazer discípulos é muito maior do que a pessoa ouvir, ler. Ela precisa entender de que é pecadora e precisa, obviamente, de um Salvador. E esse Salvador só tem um no mundo. Em todos os tempos, de todas as épocas, de todo o planeta, só existe um, que é Jesus Cristo. Não sou eu o Salvador de mim mesmo, nem outra pessoa, é Jesus Cristo. Isso é a conversão, mas a pessoa precisa caminhar com Jesus, ou continuar a pregar o Evangelho de Jesus. Isso é o discipulado que a gente precisa fazer com as pessoas. Então, fazer discípulo de Jesus é ajudar as pessoas a fazerem o mesmo, fazerem outros discípulos de Jesus, para que esses outros também façam discípulos de Jesus. Então, o que isso tem a ver conosco? É o cuidado mútuo entre nós, nos ajuda a fazermos discípulos de Jesus, mais ainda. Então, fui alcançado pelo Evangelho de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. Mas você de fato é discípulo de Jesus se você está fazendo discípulo de Jesus. Essa é a grande verdade. E a terceira verdade, que a primeira é que ele não é tentar, é fazer discípulo. A segunda, não é só apresentar a informação do Evangelho, mas é fazer discípulo de Jesus. E a terceira é que a gente não deve apenas juntar pessoas na religião cristã. Esse movimento, muitas igrejas são cheias porque são cristãs apenas, mas muitas vezes não são cheias de discípulos de Jesus. Aquelas pessoas são comprometidas em parecer com Jesus, mas comprometidas também em levar o Evangelho de Jesus. Comprometidas em espelhar Jesus, mas comprometidas em espalhar Jesus. Esse aqui é o final desse bloco. Agora eu queria que você fosse comigo para já uma outra despedida de Jesus, já mais adiante. Aqui no livro de Atos agora, a partir do versículo 6 do capítulo 1 de Atos, já no comecinho, porque Atos é a sequência dos evangelhos. Quem escreveu Atos foi Lucas. Lucas terminou o evangelho de Lucas, depois escreveu Atos dos Apóstolos. Quer dizer, a consequência das pessoas terem entendido o evangelho de Jesus, depois da ressurreição de Jesus, depois de Jesus ter ido ao céu. Aqui, no primeiro capítulo, nos primeiros versículos, fala desse início, né? dessa abordagem inicial a respeito da ressurreição de Jesus e o ministério daqueles que Jesus encarregou para falar do Evangelho de Jesus, do Evangelho dele. Versículo 6, então, diz assim: Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Ora, o que Jesus tinha falado antes disso aqui era de que os discípulos precisavam ficar em determinado lugar, que o Espírito Santo desceria sobre eles e eles seriam, obviamente, batizados com o Espírito Santo. Então, olha só, os discípulos que estavam reunidos ali perguntaram para Jesus: Senhor, será este tempo em que restauras o reino de Israel? Isso quer dizer, eles ficaram impressionados, vai mudar tudo. Essa situação de Israel, que foi prometida, que ia governar o mundo, prometida no Antigo Testamento, essa informação, será que isso vai acontecer agora? Aí Jesus responde assim, respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Olha só que o texto está falando aqui, é que Jesus fala de que não era competência deles receberem essa informação agora da volta de Jesus, da consumação desse tempo. Tudo vai mudar, obviamente, depois. A própria
própria afirmação deles tem a ver com isso, ok? E aí eles perguntam, Jesus, tudo vai mudar então com a vinda do Espírito Santo? Vai ser agora? E Jesus falou, não, vai mudar em parte, mas certamente não é tudo que vai mudar. Aí o versículo 7 até diz aqui, né, Jesus falando que a gente não vai ser super cristão, né, com a descida do Espírito Santo. O que a gente vai ser, na verdade, a gente vai ter capacidade, a capacitação de obediência. E o versículo 8, quando ele fala, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra, só mostra que nós seremos, de fato, as pessoas responsáveis para levar o nome de Jesus, o conhecimento do Evangelho, em todos os lugares do mundo. Ok? E aqui, a sequência do texto nos ajuda a melhor entender a nossa responsabilidade diante de tudo isso, né? Olha só, dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu, dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, quer dizer, subiu ao céu, virá do modo como o viste subir. Então, isso vai acontecer, ele virá visivelmente. Embora seja bom e necessário a gente ficar contemplando a lição desse bloco aqui, contemplando Jesus, não é a nossa missão. Nossa missão é ser testemunho de Jesus, anunciando Ele em todos os lugares. Como o texto diz aqui para a gente, nós é que somos responsáveis de levar a mensagem dele a toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Até os confins da terra. Essa é a grande verdade. Então, que lições a gente pode tirar desse bloco, dessa passagem hoje? Falando a respeito da Páscoa, né? Jesus está voltando, essa é a grande notícia. A Páscoa tem a ver com isso. A notícia da Páscoa é que Jesus ressuscitou e vai voltar. O que isso implica para a gente? Eu queria que a gente guardasse 3 grandes verdades a respeito disso aqui. Primeiro, é que devemos aguardá-lo com obediência. Jesus está voltando, a gente precisa aguardá-lo com obediência. Em segundo lugar, nós devemos fazer discípulos dele, é a grande verdade. Precisamos fazer discípulos de Jesus. Essa tem a ver com Jesus está voltando, a gente precisa aguardá-lo com obediência, mas a gente precisa fazer discípulos desse Jesus. Em terceiro lugar, devemos também saber de que nós não temos muito tempo. Isso quer dizer o quê, queridos, amigos, irmãos? De que nós precisamos mudar a nossa rota se não estamos entendendo de que Jesus de fato está voltando. Porque deve implicar, Jesus realmente está voltando, Jesus pode voltar. A Bíblia fala que Jesus pode voltar a qualquer momento, a qualquer instante. Jesus está voltando quer dizer então que eu preciso aguardá-lo com obediência, preciso fazer discípulos dele e preciso fazer isso com urgência, porque a gente não tem muito tempo. Que tal você considerar isso para mudar a sua rota? Comemoramos a Páscoa. Comemorar a Páscoa tem a ver claramente, com a certeza de que Jesus vai voltar. Vamos orar e pedir que o Senhor nos abençoe, nos dê clareza mental e principalmente obediência como aquelas mulheres. Às vezes com certo temor, mas sabendo de que Deus vai nos dar a coragem, com tudo aquilo que Ele, obviamente, quer fazer através da nossa vida. Em nós, mas também através de nós. Tá bem? Vamos orar. Pai eterno, pedimos a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia, para que a gente tenha de fato uma semana, o resto das nossas vidas, na verdade, levando em consideração tanto que o Senhor tem interesse em nos usar para fazer a Tua vontade. Nos abençoe com o Teu consolo, com o Teu conforto, que só nós temos esse conforto, essa alegria, esse prazer, essa realização, esse espírito cheio. Só nós temos, porque é o Senhor que está em nós. Mas nos ajuda a transmitir a Tua mensagem para que outras pessoas também tenham essa segurança e esse mesmo Deus. Pai, por favor, nos abençoe. Louvamos o Teu nome e pedimos que o Senhor nos encha com o Teu Espírito, por favor. Abençoe a nossa vida, que essa semana, esses dias que virão, sejam de prática daquilo que temos aprendido. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe a sua vida. Por favor, não esqueça de compartilhar essa mensagem com outras pessoas, não esqueça de dar um like aí nesse vídeo, né, no nosso canal. Compartilha para que outras pessoas sejam abençoadas também. Na próxima semana estaremos terminando esse
essa série e para que a outra semana já comece uma nova série. Deus abençoe a sua vida, tenha uma excelente semana, excelentes dias e lembra de orarmos, né, uns pelos outros, principalmente pelas dificuldades que temos passado nesses últimos dias. Jesus te abençoe, até a próxima semana.